Apocalipse capítulo 2, versículo 7, 11, 17, 26, depois capítulo 3, o versículo 5, 12 e 21. Apocalipse 2, 7 diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 11: ao vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Versículo 17: ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Versículo 26: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 12: ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Versículo 21: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Estamos aqui pedindo, Senhor, a Tua ajuda, Teu socorro, Tua misericórdia, pedindo que o Senhor venha até nós, revele Tua palavra, venha até nós, Senhor, revela um pouco mais da Tua face, para o nosso conforto, para a nossa segurança, para o nosso encorajamento nesses dias. Senhor, abra os nossos ouvidos para que nós possamos escutar o Teu chamado para vencermos nesse tempo, Senhor, para vencermos nessa hora tão escura, tão difícil que nós estamos passando, uma hora de um profundo sono, uma profunda frieza, um profundo desânimo espiritual, que nós possamos escutar o Teu chamado, Senhor, o chamado para aqueles que vão vencer nesta última hora. Nós te clamamos, nós te pedimos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, baseado nesses textos, nós estamos estudando sobre os vencedores e a última hora, e já tivemos a primeira palavra, onde nós vimos o exemplo, lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, sobre aquela maravilhosa experiência de Abraão, quando ele lutou contra aqueles reinos fortes, aqueles reinos de uma terra de gigantes, e o Senhor lhe concedeu a vitória, apenas com 318 homens, que é uma figura desses vencedores, que nós vemos aqui na palavra de Deus. Nós estamos estudando este assunto que é tão importante, especialmente para essa hora que nós estamos vivendo, nesse tempo onde se vê tanto desânimo, tanta apostasia, tanta frieza, tantas distrações, onde as pessoas hoje encontram tantos motivos para distorcer a fé, distorcer a palavra, onde existem tantos sofismas, tantos enganos, tantas sutilezas, onde as pessoas encontraram prazer em tantas coisas que não é Deus, e o engano nessa sutileza de achar que está tudo bem, e não está. Não podemos acreditar que está, irmãos, espiritualmente não está. Nós precisamos nos despertar para isso, precisamos da ajuda do Senhor, porque o inimigo, ele sabe como montar uma teia e nos embaraçar. O inimigo sabe muito bem como nos desanimar, como mudar o nosso foco, como roubar de nós a visão. Ele é especialista em tudo isso. Então me sinto encorajado pelo Espírito de Deus a ajudar os irmãos, as irmãs,
a refletir um pouco sobre esse tema tão importante. Depois nós estudamos sobre aqueles levitas e a travessia do Jordão, lá em Josué capítulo 3, aqueles que desceram até o Jordão e ali permaneceram, sustentando a arca, para que todo o povo de Israel passasse. Uns, poucos, são chamados para pagar um preço tão alto, para que todo o povo de Deus possa desfrutar. É como que uma vanguarda do Senhor. E hoje quero avançar um pouco mais nesse tema, porque eu acredito, irmãos, que o Senhor tem uma palavra muito especial sobre isso para nós, uma palavra de encorajamento. A igreja é a congregação daqueles que foram chamados. A igreja é a congregação daqueles que foram chamados. Eles foram chamados com um propósito de ser um povo para Deus, um propósito de ser uma casa para Deus, um propósito de ser um corpo, uma família, uma noiva. Eu creio que todos estes pontos convergem para esse grande propósito, porque a igreja, ela é definida aqui, em ser um povo, uma família, uma casa, uma noiva. Tudo isso tem a ver com a igreja, um corpo. É tudo isso que nós vamos encontrar dentro do propósito para o qual Deus nos chamou. Isso, irmãs, precisamos ver com muito cuidado. E outra coisa que nós precisamos prestar atenção é que Deus está fazendo o último chamado. O último chamado. Se nós estudarmos toda a história do povo de Deus, começando ali no livro de Gênesis, estudando a história daqueles patriarcas, você vai ver o chamado de Deus para cada um deles, como também dentro da história subsequente, nós vamos ver Deus chamando cada um daqueles que vem para dentro da história com o objetivo de compor o plano de Deus, o propósito de Deus, o mover de Deus. Em cada geração, Deus tem um chamado. Porém, nós acreditamos, irmãos, que chegou esse momento exato que nós estamos vivendo, esse momento chegou de uma forma especial. E possivelmente Deus esteja fazendo o último chamado para o seu povo. E que chamado é esse? É o chamado para vencer. É o chamado para aqueles que estão dispostos a vencer. Esse é o chamado, esse é o grande chamado nesta hora, aos que querem vencer. E creio que os irmãos devem se lembrar que na primeira palavra nós lemos aqui Romanos capítulo 8, eu gostaria que nós voltássemos aqui nesses textos, porque eu quero inserir esses textos dentro desse ponto aqui, o chamado para vencer. Somente aqueles que estão dispostos a deixar tudo, a perder tudo que o mundo oferece hoje, e consagrar tudo, tudo mesmo, que Deus tem te dado, para a glória de Deus, somente esses poderão compor esta frente, ou esta vanguarda dos vencedores. Romanos capítulo 8, versículos 36 a 39, diz assim, como está escrito, eu gostaria que vocês observassem essa frase, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Então nós podemos imaginar, irmãos, que o dia todo, Satanás lança dardos inflamados contra nós, o dia todo. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos no mais terrível campo de batalha, o mundo. O dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E por quê? Por amor de ti, por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte, nós somos considerados como ovelhas que estão indo para o matadouro. Ele diz, em todas essas coisas, e em todas essas coisas, é o que ele está dizendo no versículo 36, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Aí ele vai definir isso, vencedores por meio daquele que nos amou, por amor de ti, nós somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas essas coisas, em todos os ataques, o dia todo, nós somos mais que vencedores, por amor, por meio daquele que nos amou. Isto é, por causa do amor de Cristo, nós temos a garantia da vitória. Isso aqui é muito especial, irmãos, porque eu me lembro que Gideão, quando ele estava diante de uma batalha não difícil, não era uma batalha difícil, era uma batalha impossível de ser alcançado. Nós vamos estudar sobre Gideão hoje, mas não nesse aspecto. E esse ponto é muito importante. Deus deu a ele uma segurança. Deus sabia que aquele homem, como também toda aquela situação nevrálgica, escura, de incredulidade, o povo de Deus havia perdido o ânimo. A Bíblia chega a dizer isso, no capítulo 6 do livro de Juízes, que o povo de Deus estava abatido, por causa do jugo dos midianitas. Então, quando Deus vai chamando Gideão, tem um processo, e quando ele está com apenas 300 homens, e o acampamento do exército dos midianitas, um acampamento de mais de 120 mil soldados, mais de 120 mil, se você ler toda a história, capítulo 6, capítulo 7, depois você vai ver que os dois reis midianitas, eles fogem ainda com 15 mil homens, e a Bíblia vai dizer, no capítulo 7, que havia 120 mil que foram mortos. Você imagina? Então, quando eles chegam lá, Gideão chega à noite, e vai com muito cuidado, o Senhor pediu que ele fosse, e quando ele chegou lá, um homem contou, um guarda, um soldado midianita, contou para o outro um sonho que ele teve. Quando ele terminou de contar aquele sonho, ele falou assim: olha, isso não é nada mais, nada menos do que a espada de Gideão contra nós. E por que o Senhor fez isso? Ele nem tinha dado a vitória ainda, mas o Senhor fortaleceu o coração de Gideão, para que ele soubesse, que antes mesmo dele entrar na guerra, ele já tinha a vitória, porque aquela vitória é a vitória do Senhor. É a mesma luz que nós temos aqui, é a mesma luz, não é fácil para ninguém. Se para o mundo é difícil, irmãos, se para o mundo é difícil, agora imagina nós no mundo, porque nós não somos do mundo, o mundo jaz no maligno, as pessoas ímpias fazem parte de um governo de trevas, por mais que a gente veja todo o sistema aparentemente funcionando, por mais que você chegue e olhe para as pessoas à sua volta, ou mesmo que sejam seus familiares, ímpios, você precisa entender que, infelizmente, eles estão dentro de um reino de trevas. Porém, nós, irmãos, embora estamos aqui nesse mundo, nós não fazemos parte do reino deste mundo. Nosso reino é outro. O Senhor que encabeça a nossa vida é outro. O governo no qual nós estamos debaixo é outro. Todas as aspirações do nosso coração não é para este mundo, é para o reino vindouro. Nosso coração não pode e nem deve estar tomado pelos anelos do mundo. Porque, irmãos, nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos nele, mas nós não somos dele. Isso tem que ser fato para todos nós. E é isso que o Senhor nos coloca aqui. Eu acho maravilhoso isso, porque somos mais que vencedores. Embora nós teremos o dia de amanhã, nós teremos tantas lutas, tantas batalhas, mas o Senhor está dizendo que por causa do amor de Cristo, o amor que o levou lá na cruz por nós, o amor que o moveu até aquela cruz, para poder vencer todos os nossos inimigos, o que está no Salmo 23, prepara-nos uma mesa na presença dos nossos adversários. Isso mesmo, nosso Senhor Jesus, Ele venceu o mundo, a carne, o diabo e a morte. Esses são os nossos adversários, e Ele nos dá uma mesa, e glórias a Deus, irmãos, glórias a Deus, que nós podemos sentar nesta mesa, e ter o nosso Senhor como anfitrião dela, aquele que nos dá a vitória. E é isso que esse texto está dizendo. Aí o versículo 38 diz assim: porque eu estou bem certo, de que nem a morte, nem a vida, isso aqui já é um outro capítulo dentro deste contexto, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura,
nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. É isso que ele diz no versículo 37, por causa daquele que nos amou. Aí ele diz aqui, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, primeiro ponto, por amor de ti, por causa do Senhor, por causa do Senhor, por causa do nosso amor, aqui é devoção, por causa desse amor devocional, você tem que perder tudo, você tem que se considerar como alguém que está como uma ovelha indo para o matadouro. Esse é o caminho da cruz, esse é o caminho que o nosso Senhor percorreu, e muitas vezes nós não queremos, irmãos. E aí eu faço menção aqui de um texto que está nesse contexto, versículos 18 e 19 desse capítulo 8 de Romanos, quando Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada para nós. Aí diz, a expectativa da criação aguarda a manifestação desses filhos de Deus. Esses filhos aqui, esse capítulo 8, é a joia mais brilhante, se nós podemos considerar que essa epístola aos Romanos é uma das grandes riquezas, é uma daquelas pérolas da doutrina cristã. Podemos dizer que se existem aqui, cada um desses capítulos é uma pérola ou um diamante, podemos dizer que o capítulo 8 é aquele diamante maior, é o diamante maior, ou aquele que mais brilha, aquele que sua beleza realça, é esse capítulo 8, de tamanha riqueza, e Paulo está falando justamente isso, ele está dentro dessa doutrina dos vencedores. Esses vencedores aqui têm um nome muito particular nesse capítulo, ruiós, filhos maduros, filhos maduros, é isso que ele está dizendo aqui no versículo 19, então é maravilhoso tudo isso, irmãos. E agora, vamos para um exemplo bíblico desses ruiós, desses vencedores. Por favor, vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Juízes. Juízes capítulo 6, vamos ler bem devagar. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Lembre-se, aqui no livro de Juízes tem um período de cativeiro, ou por que não dizer cativeiros, 111 anos de cativeiros. Se Israel ficou na Babilônia num cativeiro de 70 anos, no livro de Juízes nós temos 111 anos de cativeiros. Por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos, prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel. Fizeram esses para si, por causa dos midianitas, covas, que estão dos montes, das cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampava, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subia com seus gados e tendas, e viam como gafanhotos, em tanta multidão que não podiam contar, nem eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para os destruir. Assim Israel ficou muito debilitado, essa palavra, fragilizado, desanimado, com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós e vos dei essa terra. Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor. Irmãos, eu quero que vocês saibam, este anjo do Senhor aqui é uma cristologia angelomórfica.
Isso aqui é muito importante você entender, porque essa frase, anjo do Senhor, é uma cristofania, e aqui nós vemos uma delas, nós vemos em Gênesis, e eu creio que a doutrina sobre essa cristofania do anjo do Senhor, ela está aqui escancarada no livro de Juízes. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o anjo, ou se virou o Senhor para ele, e disse, você vê a relação? É o anjo do Senhor, é o Senhor. Para ele disse, vai nessa tua força. As melhores versões, eu estou aqui com a minha tradução brasileira, que é uma versão muito boa, que eu respeito muito, está a palavra Jeová. Então Jeová se virou para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Irmãos e irmãs, não vou me deter muito aqui na exposição do contexto, mas eu creio que os textos falam por si só. A situação era gravíssima. Israel estava num estado de opróbrio, de vergonha. O testemunho do Senhor nesse tempo estava em ruínas. E para entendermos isso, é claro, todo o contexto aqui nos mostrará, desde o capítulo 1 de Juízes, quando Israel decidiu não expulsar aquelas tribos, porque o livro de Josué vai nos falar da divisão das tribos, na possessão das terras. Porém, eles tinham que conquistar e expulsar os inimigos. Então, à medida que você vai chegando no final do livro de Juízes, você descobrirá que eles preferiram a comodidade com os inimigos, que as tribos não expulsaram seus inimigos, preferiram usá-los, escravizá-los, preferiram conviver com eles, e o resultado é isso, porque depois que Josué e Eliezer morrem, uma nova geração surge, e o capítulo 2 de Juízes vai dizer que uma geração que não conhecia o Senhor, e a partir de então, eles começaram a adorar os deuses daquela terra, ou daqueles povos, e aqui, degradação, opróbrio, aqui começa o primeiro cativeiro, o cativeiro midianita, onde Israel esteve por 7 anos, 7 anos em estado de opróbrio, 7 anos clamando o Senhor. Primeira coisa que o Senhor enviou um profeta que os fez lembrar dos feitos de Deus. E o ministério profético tem essa conotação de nos lembrar a história. Não é simplesmente mostrar um caminho, mas mostrar aonde está o gatilho do fracasso. Por onde o pecado entrou, por onde a derrota entrou, por onde o fracasso entrou, por onde o opróbrio entrou, por onde a apostasia entrou. Não é mostrar uma saída, mas mostrar aonde fracassamos. E depois nós vemos o Senhor, esta cristofania, neste anjo do Senhor, ele desce e fala com Gideão face a face. E aqui, Gideão é encorajado. E ele conseguiu arregimentar um exército de 32 mil homens. E na sequência da história, Deus diz para ele, é gente demais, Gideão. É gente demais. E aí, nós vamos ver o Senhor dizer para Gideão, capítulo 7, por favor, versículo 2, tens contigo gente demais para entregar os midianitas nas suas mãos.
sem que Israel se glorie contra mim, dizendo: foi a minha própria mão que me salvou. Agora apregou aos ouvidos do povo, os ouvidos do povo, dizendo: quem é tímido, quem é medroso, volte-se para o monte de Gileade. Voltaram do povo 22.000 e ficaram 10.000. Então aqui nós temos uma lição. Deus não conta com multidão. Se você estudar sobre esse assunto, você vai ver que no ministério de Cristo havia os seguidores, os discípulos, e havia também a multidão. Deus não conta com multidão. E aqui o Senhor vai nos mostrar algo muito maravilhoso. Porque o Senhor reprovou aqui 22.000 pessoas. O exército dos midianitas era muito grande. Por favor, permita-me te mostrar algo aqui. No capítulo 8, versículos 10 e 11. Estavam Zeba e Zalmuna, que eram 2 reis midianitas, em Carcor, com suas hostes, uns 15.000 homens. Os restantes de todo o exército dos filhos do Oriente, pois caíram 120.000 homens que puxavam a espada. Está vendo aqui? Porque nós vamos ver que aqui no capítulo 7 o Senhor deu a vitória para esses 300. Então, 120.000 morreram. Você pode imaginar, era um exército de mais de 120.000. Se 120.000 morreram, ficaram 15.000 que estavam fugindo com esses 2 reis, que vão ser vencidos também aqui. Deus não deu só aquela vitória para Gideão, Deus deu outras vitórias para Gideão. E aqui está uma vitória dos 300, e a Bíblia vai dizer que eles estavam exaustos. Eles estavam exaustos. Então, meus irmãos e irmãs, o que o Senhor está mostrando aqui para Gideão? O Senhor estava mostrando que haviam aqueles que não estavam dispostos a sacrificar sua vida para a glória de Deus. Aqui está, no versículo 2 do capítulo 7, aqueles que pretendiam glorificar a si mesmos. Essa é a tradução correta do texto. O Senhor mandou eles voltar porque eles pretendiam se autoglorificarem na vitória. Eles não estavam dispostos a viver a vitória de Deus. Eles queriam viver sua vitória. E o Senhor disse: volte. Esses não servem. Porque, irmãos, deixe-me contar algo para vocês que eu aprendi aqui e que isso faz diferença na minha vida, e eu espero que faça na sua também. Antes de você pensar em vencer qualquer ataque de Satanás, vencer qualquer dardo inflamado do maligno, aprenda a vencer a você mesmo, o seu ego. Nosso ego é um terrível inimigo. Poucos dias eu disse algo para vocês sobre a maior vitória de Davi. Não foi matar Golias. A maior vitória de Davi foi não matar Saul. Ali sim. Essa foi uma grandiosíssima vitória. Porque ali envolvia muitos pontos espirituais, inclusive a questão da autoridade espiritual. Davi era o odiado, perseguido, e ele tinha Saul na ponta da sua espada. Naquele dia ele se conteve. Ele não matou. E isso foi uma grande vitória para ele. Isso foi algo muito importante para ele. Nós precisamos aprender a nos conter. Esta é uma lição, temos de vencer a nós mesmos, antes de vencer o próprio inimigo, a própria obra ou os dardos de Satanás. Então os vencedores são aqueles que servem a Deus, mas não se gloriam do seu trabalho. Irmãos e irmãs, esta é uma linda mensagem do Espírito para nós, lutar contra a vanglória. Lembra quando os gregos, sinônimo da sabedoria, eles tinham uma comitiva ali, e foram ver Jesus, eles queriam ver Jesus. Então eles usaram todo um protocolo para chegar até Jesus. Então eles foram a Filipe, André,
Aí, André, Jesus, os gregos querem te ver. Qual a mensagem de Jesus? Qual foi a hospitalidade, a recepção de Jesus? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Aqui está a grande mensagem do Senhor. Nós não somos esse modelo de espetáculo. Nós não estamos aqui fazendo a nossa obra. Eu sempre digo para os irmãos, o nosso ministério não é a igreja, nosso ministério é ao Senhor. E o ministério à igreja é aquele que provém do trono. Se você não aprender o caminho da devoção, o caminho da entrega, se você mudar as coisas aqui, você vai cair no secularismo. Você vai começar a depender de glórias a Deus, de aplauso, de reconhecimento. Tome um homem como Jeremias, que pregou 40 anos, debaixo de reprovação, debaixo de opróbrio. Pegue um homem desse. Olhe para Paulo. Olhe para a vida de Paulo. 1/3 do seu ministério foi em prisões, sofrimentos. Ele mesmo chega a dizer, nós os apóstolos, parece que Deus colocou em último lugar. Não tem glória. É muito perigoso isso. Essa é uma grande lição. Se nós queremos ouvir o chamado do Senhor nesta última hora, esse chamado é para os vencedores. E se você quer viver dentro desta esfera dos vencedores, aqueles que vão vencer, que vão ser fiéis até a morte, nós ainda vamos estudar essas 7 declarações dos vencedores em Apocalipse. Mas antes disso, lembre-se, ser fiel até a morte. Ao que vencer, ao que vencer. E a primeira vitória que nós precisamos ter é contra nós mesmos, é contra o nosso ego, é contra a nossa carne, essa carne incorrigível, essa carne que não converte. Não existe carne convertida. Carne convertida é religiosidade. Religiosidade é uma dissimulação, é uma ilusão, é um engano, é uma mentira, é uma mediocridade espiritual. Pessoas religiosas não têm uma vida cristã ascensional. Pessoas religiosas não chegam à maturidade espiritual. Pessoas religiosas não desfrutam da plenitude espiritual. Pessoas religiosas são medíocres. Pessoas religiosas, elas são um atraso na obra de Deus. Então aqui está uma grande lição. Os vencedores, esses que estão escutando o chamado de Deus nessa hora, são aqueles que servem a Deus, mas não se vangloriam do seu trabalho. Dedique sua vida ao Senhor. Busque uma vida de devoção, busque uma vida de uma profunda intimidade, comunhão com esta palavra. Vá ao trono, porque se você chegar lá, não se preocupe, Deus vai tomar a sua vida nas mãos dele, e vai fazer de você uma dádiva para a igreja, para quem precisa. Vamos a um outro ponto aqui, nessa lição. Eles eram tímidos. Olha o versículo 3, aqui do capítulo 7. Quem é medroso, tímido, volte-se. Está vendo aqui? A palavra tímido aqui no hebraico, a raiz dessa palavra fala de irreverentes, pessoas sem temor. Vou colocar 2 textos para colocar luz mais aqui nesse termo tímidos. Marcos capítulo 4, versículo 40. Está assim, vou apenas ler. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Então você vê que o nosso Senhor Jesus, ele associa a incredulidade, a falta de fé, a timidez. A timidez não é só uma mera covardia, mas é a característica daqueles que não têm ousadia. Irmãos, sinceramente, eu não consigo entender porque o povo de Deus insiste em não ter ousadia espiritual. Eu não estou falando de euforia. Ousadia espiritual não é euforia. Ousadia espiritual é uma característica de quem tem fé. É uma atitude de coragem. Quando a Bíblia fala, e fala em muitos lugares,
No capítulo 3 de Efésios fala que nós temos acesso, nós temos ousadia, nós temos acesso perante Ele. Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Tende, pois, intrepidez. Isso é ousadia. E hoje nós vemos muitos irmãos que eles não têm ousadia espiritual, são mórbidos, são frios, são indiferentes. Sabe o que é isso, irmãos? Sinal de religiosidade. Porque muitas vezes a pessoa fala, mas eu sou tímido. Timidez é uma coisa. Aqui nós estamos falando de timidez no sentido negativo da definição. Nós estamos falando de covardia. Não estou falando de uma pessoa introvertida, às vezes uma pessoa melancólica, no seu temperamento introvertido, uma pessoa mais calada. Ninguém está falando disso. Nós estamos falando aqui da falta de ousadia, a falta de liberdade, de alegria, a falta de um senso da presença de Deus. Por isso que o termo aqui no hebraico fala de irreverência. O irreverente, ele tem por característica um desprezo à presença de Deus. Um desprezo à presença de Deus. E aqui, falta de temor, uma pessoa sem temor. É esse tipo de tímido que a Bíblia está falando. Em Apocalipse, capítulo 21, o versículo 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, você vê aqui, a palavra covardes aqui é tímidos, e já associa a incredulidade. É um sintoma, a incredulidade é um sintoma desse tipo de timidez, incredulidade, a mesma coisa que o Senhor disse, porque sois assim, tão tímidos, como é que não tendes fé? Compreende? A incredulidade, a falta de fé, com a timidez. Então Deus está dizendo aqui, você não crê? Então não me segue, porque a vitória é para os que creem. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Lázaro, você se lembra? A situação era difícil. Ele chega e diz assim: Senhor, minha filha tem 12 anos, ela está morrendo, o estado dela é grave. Jesus parece não demonstrar nenhuma pressa, não é, irmãos? Como nós pensamos, não é como nós queremos. Às vezes ele anda devagar, às vezes parece trabalhar até devagar, mas lembre-se, Deus tem pressa, e Ele não está dentro do nosso tempo. Não coloque Deus dentro do seu tempo, nós é que temos que nos colocar dentro do tempo dEle, e quando nós colocamos dentro do tempo dEle, nós nos submetemos à vontade dEle, e a obediência é a característica essencial de quem tem fé. Então aqui, olha que ponto interessante, irmãos. O Senhor vai dizer assim para o Jairo, quando aquela mulher vem e toca nele, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, quando a filha do Jairo nasceu, a mulher adoeceu, e a história das duas vão se encontrar em Jesus. A filha morrendo em casa, a mulher tocando no Senhor. Jesus sabia, na sua onisciência, quem o tocou, mas ele pergunta, porque ele queria uma confissão daquela mulher, porque aquela mulher estava num lugar inapropriado. Mulheres naquele tempo não andavam de uma forma pública, no meio de uma multidão, sozinha, impossível. Mas aquela mulher tinha uma ousadia tão grande, a ousadia dela não olhou para a cultura, não olhou para a sua situação. Aquela mulher esquelética entra no meio daquela multidão, com o único propósito, tocar em Jesus, e ela toca. Quando ela toca em Jesus, a fé daquela mulher moveu o poder de Deus para dentro dela, ela foi curada. Agora tinha um problema, era ela dizer, fui eu no meio daquela multidão. Quem me tocou? Os discípulos todos te tocam. Jesus não estava falando de alguém que estava tocando nele, na incredulidade, ou na mera circunstância ali. Jesus está falando de um toque de vida, de um toque de poder. Aquela mulher disse, sou eu. O Senhor diz, a tua fé te salvou. Então Jesus termina aqui, chega uma comitiva da casa de Jairo e diz, não importunes o mestre, tua filha morreu. Jesus diz para ele assim, não temas, crê somente. O Senhor estava dizendo, não temas,
Não seja covarde, não seja tímido. Porque se você crê, eu vou me mover. Foi a fé de Jairo que levou Jesus a mover. Como foi a fé daquela mulher que fez Jesus parar. A fé é que move o Senhor. A nossa fé é que o move. A fé não é simplesmente crença. A fé é relacionamento. A palavra crer, a raiz da palavra crer no grego, dá a ideia de união. Isso é lindo demais. Porque o Jairo creu, o Senhor se moveu. E quando ele chegou na casa dele, o Senhor estava cercado de uma multidão. O Senhor não tomou aquela menina e levou para o público. Ele pegou algumas poucas pessoas e levou para dentro. E ressuscitou aquela menina. Por que ele não ressuscitou aquela menina diante dos olhares de todas aquelas pessoas? Porque milagre não é para quem quer ver, milagre é para quem crê. Entende? É isso que é fé. O Senhor é sério, nosso Senhor é santo. Então ele está dizendo aqui, tímidos. Os tímidos somos incrédulos. Então não adianta querer fazer espetáculo para o mundo. A obra de Deus não é feita assim, irmãos. A obra de Deus tem que ser feita com muita seriedade. Então nós vamos ver aqui, os irreverentes, aqueles que não temem a Deus, todo aquele que procura glorificar a si mesmo, e é tímido e covarde, é eliminado, não é o vencedor. Não está escutando o chamado do Senhor hoje, para proclamar, para testemunhar a vitória de Cristo. Aqui nós estamos vendo algo, a vitória não jaz na quantidade de pessoas, mas na experiência com Deus. Em nossa experiência com Deus é que consiste a nossa vitória. Vamos lá. Depois, nós vemos mais à frente aqui, no livro de Gideão, aqui nos versículos, capítulo 7, os versículos 6 a 8, o Senhor reprovando mais 9.700 pessoas, havia ficado 10.000, então se a situação era dificílima, agora ficou completamente, do ponto de vista humano, impossível, porque ele tinha um grande exército. Se essas contas aqui estão certas, os versículos 10 a 11 do capítulo 8, então era um exército de 135.000 pessoas, é isso mesmo que eu estou lendo? Está aqui. Agora você imagina o que 300 homens poderão fazer diante de um poderoso exército como esse. Agora você pode imaginar, irmãos, o que é a vitória do Senhor? Não é a nossa vitória. Vida cristã não é a nossa vitória. A vida vitoriosa não é a minha força, não é o meu ego, não é a minha glória. A vida vitoriosa, a vida cristã vitoriosa, é o quanto eu me submeto. A vida vitoriosa é a vida de fé. Então a vida de fé é uma vida de obediência. E hoje o Senhor nos chama para nós sermos tomados desse batismo de obediência. O que é isso, irmãos? É entrega. É relacionamento com Deus. É pedir que o Senhor esteja à frente da nossa vida em tudo. Porque senão, o inimigo encontrará uma brecha na nossa armadura espiritual para nos derrotar. Então vamos lá. Veja isso. Mais à frente, nesses textos que eu li, você vai ver aqui que o Senhor os leva ao ribeiro de Gibeã. Lugar bonito isso aqui, irmãos. Só em Israel você vai ver isso naquela região. Uma água cristalina. Cristalina é esse lugar. Quem conhece esse lugar sabe muito bem o que eu estou falando. Então quando eles chegaram ali, que viram aquele ribeiro de Gibeã, uma água cristalina, naquela terra desértica, ali o Senhor disse para Gideão: aqueles que se abaixarem como cão e lamberem a água, você tira de lado. Aqueles que pegarem na sua mão e beberem na sua mão, você separa do outro. Esses que beberam como um cão, lambendo a água, 9.700, reprovados. Esses outros aqui, 300, separados, escolhidos. Este foi o exército que Deus escolheu. Oh, meus irmãos,
nós lutamos contra um inimigo que é infinitamente maior do que nós, mais poderoso do que nós. Ele tem armadilhas, sutilezas, aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 6, astutas ciladas, metodias no grego, os métodos sutis, invisíveis, muitas vezes imperceptíveis. Mas nunca esqueça o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, sobre as armas da nossa milícia. Elas são armas poderosas em Deus. É a mesma coisa que Paulo diz, para nós nos vestirmos da armadura de Deus. A armadura de Deus foi a armadura que Davi vestiu quando ele lutou contra Golias e o venceu. Então nós não precisamos de muitas pessoas. Jesus disse assim: aonde estiver, lá em Mateus capítulo 18, versículo 20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. A presença de Deus, irmãos, é maior do que qualquer ataque do inimigo. A presença de Deus é maior do que todo o inferno, é maior do que tudo, é maior do que todo o universo. E é a presença de Deus que nós queremos. Foi o que Moisés disse, quando Deus falou assim para Moisés, lá no Monte Sinai, depois do juízo de Deus contra aqueles que adoraram o bezerro de ouro, ele disse: eu enviarei o meu anjo diante de vós, porém a minha presença vocês não terão. Então Moisés disse assim para Deus: se a tua presença não vai conosco, então não nos faça sair desse lugar. Porque Moisés não queria Canaã. Moisés sabia que a presença de Deus era maior do que Canaã. Moisés foi aquele que não entrou em Canaã, mas ele foi aquele que viu Deus, experimentou a face de Deus. Nenhum homem nessa terra tinha chegado tão próximo da face de Deus como chegou Moisés. A face de Deus, a sua presença é maior do que tudo. E Jesus está dizendo: não importa. E não importa mesmo, irmãos. Não importa. O evangelho não é pregado de qualquer maneira, o evangelho tem que ser pregado com reverência. Como Paulo diz aos Filipenses, que nós devemos andar do modo digno do evangelho de Cristo. E é isso que o mundo precisa ver. Uma das coisas que mais nós temos visto é as pessoas tentando desonrar o nome de Deus nesse mundo. Satanás tem usado isso. O que mais os jornais têm publicado é a vergonha daqueles que se dizem ministros de Deus, envolvidos em corrupção. Isso não é evangelho, esses não são os ministros de Deus, porque se fossem ministros de Deus, estariam cuidando das coisas de Deus. Mas o evangelho tem sido deturpado por muitos. Mas eu digo para você, aqui que está, irmãos, a questão mais especial, é dentro deste mundo caótico, do ponto de vista espiritual, onde o inimigo tenta corromper a obra de Deus, é que nós temos que brilhar como luzeiros de Deus nessa terra. Faça valer na rua que você mora, no prédio que você mora, no andar que você mora, que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é um testemunho de Deus. Faça valer, aonde quer que você esteja, no seu trabalho, onde quer que você esteja, quando você abrir a sua boca, quando você chegar, quando você falar, faça valer o testemunho, que você é uma expressão, é um testemunho de Deus na terra, porque é isso que o mundo hoje está precisando, porque a igreja institucional, ela tem sido um opróbrio, e a imprensa tem projetado isso todos os dias, mas Deus chama esses vencedores, Deus chama aqueles que querem hoje proclamar o testemunho de Cristo, testemunho da vitória de Cristo em suas vidas, porque são estes que vão escutar aquele sonido estrondoso da trombeta. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e esses vencedores, aqueles, como diz o livro de Apocalipse, quem é esta multidão? Quem são estes? E de onde vêm? Estes são aqueles que venceram na grande tribulação, são aqueles que venceram por causa do sangue do Cordeiro. É esse, irmãos, ou esses. Então nós vemos aqui, e a grande lição é: todo aquele que tem oportunidade
de satisfazer os seus desejos, mas se abstêm, esses são os que conhecem o caminho da cruz. Com certeza eles estavam ali cansados. Então seria muito melhor descer com o rosto daquela água e beber. E como eu disse para vocês, eu conheço esse lugar, eu já estive ali, é impressionante, aquela água é cristalina. Eu fiquei ali pensando justamente no exército de Gideão, quando eles chegaram ali, aí eu pude entender. Quando eles chegaram ali, cansados, eles enfiaram a cara naquela água e beberam. Mas alguns, poucos, bem poucos, 300, de 10.000, 300, se absteram, se cuidaram, vigiaram, rapidamente beberam, porque sabiam que eles estavam numa guerra, numa grande batalha. E aqui está o grande princípio. Aquela atitude de beber a água com a mão revela duas coisas. Primeiro, senso de urgência e prontidão na vigilância. Senso de urgência. Irmãos, irmãs, eu pergunto para vocês, repousa no seu coração um senso de urgência hoje? Repousa. Porque se repousa um senso de urgência, com certeza você está buscando santidade. Se repousa um senso de urgência, uma prontidão na vigilância, você está cuidando com o que você ouve, com o que você vê, como você vive. Você não está brincando com a sua vida, porque essa não é hora de brincar. Irmãos e irmãs, essa não é hora de brincar. Nós não podemos falhar nesta hora. Talvez não dê tempo de você ajustar a sua vida. Pode ser que alguns irmãos até digam, irmão, é exagero, Jesus ainda vai demorar a voltar. Mas se ele voltar para mim hoje, se eu não conseguir chegar na minha casa hoje, vou jogar tudo fora? Se não der tempo de você chegar na sua casa, se amanhã você não puder voltar para a sua casa, será que valeu a pena ter se desgarrado? E aqui nós temos duas coisas, senso de urgência, essa é uma característica destes vencedores de Apocalipse, desses que possuem a vida que vence, desses que realmente querem ser esses remanescentes, destes ruiós. Essa é uma característica, senso de urgência, prontidão na vigilância. É a grande temática da parábola das 10 virgens, porque o Senhor encerra aquela parábola dizendo, vigiai, vigiai, essa é a tônica daquela parábola, não sejam desleixados com as riquezas espirituais, com as dádivas espirituais, como aquelas virgens nércias. Não ter esse senso de urgência nos leva ao comodismo, nos leva à carnalidade, nos leva a enfiar nossas raízes mais profundamente nessa terra. Não ter esse senso de urgência me faz viver a vida como eu quero, me faz seguir a onda do mundo, o curso do mundo, me faz ser negligente na oração, me faz ser indiferente à comunhão com Deus na sua palavra. Não ter esse senso de urgência me torna irresponsável com relação ao meu chamado, com relação aos meus deveres espirituais, a minha devoção espiritual. Não ter esse senso de urgência me faz ser negligente, me faz ser frio. Ó, irmãos e irmãs, que o Senhor desperte no meu e no teu coração esse senso de urgência, senso de urgência, prontidão na vigilância como atalaias, nós precisamos ter esse senso de urgência, mas ter essa prontidão na vigilância. É isso que essa lição maravilhosa aqui, desses 300, nos traz. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra.
Vamos ter um tempo de oração, meus irmãos e irmãs. Pai, nós te agradecemos por essa hora, Senhor. Te agradecemos por esse tempo aqui. Te agradecemos porque nós podemos ler a Tua palavra como vida. Nós podemos ver nestas histórias nossa própria experiência cristã hoje, nossas carências, necessidades, nossos dilemas, mas também podemos ver aqui a doçura do Teu santo cajado, de amor que nos conduz, que nos constrange, que nos transforma, que nos mostra o verdadeiro caminho, que nos mostra a nossa condição. Senhor, nós te adoramos, porque Tu és o nosso santo pastor. Nós sentimos hoje com esta palavra a maneira como o Senhor está cuidando de nós, como o Senhor está nos livrando da negligência, como o Senhor nos chama nesta hora a manifestarmos a vitória de Cristo no nosso caráter, como homens, como servos teus, como servas, como aqueles que precisam ser luzeiros nesta hora, como aqueles que não retrocedem, como aqueles que estão com as suas cabeças erguidas, como aqueles que não aceitam viver apostasia. Oh Senhor, ajuda-nos nessa hora, faz de nós uma igreja triunfante com a Tua presença, uma igreja que se deleita na Tua palavra, uma igreja que ama a comunhão do Teu Espírito. Faz de nós o Teu povo, Senhor, atrai-nos para isso, Senhor. Não permita que nós venhamos aceitar a apostasia como uma condição inevitável diante desse contexto social que estamos vivendo. Jamais, Senhor. Coloca dentro de nós um inconformismo com a medida da nossa espiritualidade, para que nós tenhamos o desejo de crescer cada dia mais, avançar cada dia mais, correr a carreira cristã cada dia mais, a desejar orar cada dia mais, amar a Tua palavra mais e mais. Ajuda-nos nessa hora, Senhor. Não deixa o nosso amor esfriar. Não deixa o nosso amor esfriar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.